O tema dessa videoaula é os canais de vendas ou distribuição. Em um outro vídeo, a gente já tratou dos canais de comunicação com clientes, que a empresa pode usar para manter um relacionamento mais estreito com o cliente. Aqui o nosso foco é um pouco parecido, mas o objetivo principal é vender. Então, quais os mecanismos que a empresa cria para que o seu produto chegue até o cliente, para que esse produto seja vendido? Então, quando a gente trata disso, a gente está tratando dos canais de vendas, que também são chamados canais de distribuição. A gente elencou 12 canais de vendas ou distribuição, mas antes a gente vai tratar aqui de um conceito dos tipos de canais. Um canal direto seria aquele em que o produtor do produto, do serviço, entrega diretamente ao consumidor sem intermediários. No canal curto, existem intermediários, mas eles são pouco numerosos. Por exemplo, um varejista que está entre o produtor e o consumidor final. Já no canal longo, a gente tem uma cadeia de compra e venda em que os extremos estão intercalados por vários intermediários. O produtor vende para um atacadista, que vende para um varejista, e desse varejista chega ao consumidor final. Qual é o melhor mecanismo? Não existe uma fórmula única. Você tem que pensar, enquanto empreendedor, a estratégia mais adequada para fazer a distribuição na sua empresa, né? Bom, e como fazer essa escolha então? A gente pode usar 4 critérios de escolha da melhor distribuição para a nossa empresa, né? A gente pode, por exemplo, fazer uma divisão geográfica. A gente pode escolher um determinado mecanismo de distribuição para uma região e outro para outra, né? E dividir o nosso público-alvo em zonas geográficas, por exemplo, destinando um vendedor diferente para cada uma dessas regiões geográficas. A segunda estratégia é uma divisão por produtos. Vamos imaginar que a nossa empresa trabalhe com uma gama de 10 produtos. Você pode escolher que 5 produtos ficarão a cargo de uma equipe e os outros 5 produtos ficarão a cargo de outra equipe. Tá? Então aí já não importa tanto a divisão geográfica. Essas equipes vão vender às vezes para uma mesma região, porque o foco vai ser no tipo de produto ou mesmo serviço que vai ser entregue a esse cliente. Uma terceira forma de escolha seria uma distribuição que leve em conta a divisão por clientes. Então você tem uma carteira muito extensa de clientes, você estabelece então alguns critérios que determinado vendedor ficará responsável por um certo grupo de clientes. Esse vendedor, então, não necessariamente ele vai atender só uma região geográfica. Ele pode atender várias regiões geográficas, né? E não necessariamente um produto também. Ele pode trabalhar com todo o seu portfólio de produtos. A quarta estratégia relaciona-se um pouco com a estratégia 3, mas agora com critérios mais específicos para definir os grupos de clientes. Então vamos pegar aí um conjunto de 5 ou 6 clientes muito importantes. Esses 5 ou 6 clientes respondem por 90% do faturamento da empresa. Obviamente que a sua empresa deve dar uma atenção muito grande para esse conjunto de clientes. Você pode então, por exemplo, desenvolver uma estratégia de distribuição e de venda por meio de Key Account, né? Ou relacionamento de contas-chave, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então a estratégia agora não é dividir clientes baseado em quantidade, mas baseado no perfil daquele cliente, né, a quantidade demandada por período que aquele cliente tem, o quão importante aquele cliente é dentro da nossa estratégia comercial. Bom, agora a gente vai entrar então nos 12 tipos de distribuição mais comuns e mais importantes. Nossa ideia aqui é trazer de uma forma bastante ampla, né, esses canais para que você possa escolher, enquanto estrategista ou como vendedor, né, quais os mecanismos aí mais adequados para alcançar o seu cliente. A estratégia número 1 seria a venda por atacado. A sua empresa entrega para grandes empresas vendedoras que dali vão passar para outros varejistas. A estratégia número 2 seria a estratégia das contas-chave ou Key Account, né? O que seria isso? Como eu acabei de mencionar, se a sua empresa vende para clientes muito estratégicos, você tem que manter um canal mais qualificado, né, mais importante, mais estratégico com esse cliente. Então você pode designar, por exemplo,
um excelente vendedor, um excelente negociador que mantenha esse contato direto com esses clientes mais importantes. Essa é a chamada Key Account, né, que também em alguns lugares são chamados de B2B, Business to Business, que é vender para outros negócios grandes. A terceira forma de distribuição seria o varejo de produtos, né? A sua empresa ela entrega para um supermercado, por exemplo, vender esses produtos, né? É basicamente na mesma linha do item 6, que eu já vou antecipar, que seria o varejo de serviços. Em vez de produtos, a sua empresa presta serviços ao consumidor final. Por exemplo, uma clínica de estética que atende diretamente o consumidor final dentro de um bairro, né? A quarta forma de distribuição seria a combinação de lojas. Por exemplo, um grande hipermercado, ele tem dentro dele uma grande estrutura como se fosse até mesmo um shopping, a gente pode imaginar, né? Ou então ele pode até locar determinados estandes, determinados espaços para terceiros, e com essa combinação você agrega uma movimentação maior de cliente que acaba sendo benéfica a todos os negócios. A quinta forma seria uma loja de conveniência, uma loja baseada especificamente na localização geográfica para o atendimento. Então, por exemplo, uma padaria trabalha muito com a ideia de conveniência, né? Ninguém sai de uma região da cidade para comprar pão no outro extremo da cidade. Mesmo, né, considerando aí questões de qualidade e de preferência, seria muito improvável isso acontecer, pelo menos com frequência. Porque a padaria, o básico da estratégia dela de distribuição é a conveniência, é a proximidade. Então você também pode pensar estratégias de marketing e de vendas baseado na localidade dos clientes. O item 6 a gente tratou, o item 7 seriam as lojas outlet. Lojas que trabalham com produtos com pequenos defeitos, né? Normalmente produtos de marcas conhecidas, marcas caras, né? Que acabam saindo por um preço muito diferenciado, muito mais baixo, pelo fato daquele produto ter escapado um pouquinho do padrão de qualidade esperado para aquela marca, né? Ou mesmo numa troca de coleção, numa troca de linhas de produtos, né? Você também pode aproveitar então a estratégia do outlet, não só produtos com pequenos problemas, mas produtos que estão em fase de mudança. A oitava forma seria distribuir os seus produtos por meio de franqueados, né? A vantagem disso é que o franqueado possui com você uma relação de exclusividade, né, e de proximidade baseada no relacionamento. Isso garante uma constância, uma previsibilidade quanto a quantidades vendidas, as formas de negociação, porque tudo isso é contratual e você tem contratos de prazos de 3 a 5 anos que garantem aí uma maior previsibilidade das relações comerciais, né? Então a franquia é uma forma de você conseguir também distribuir os seus produtos. A nona forma seria revendedores independentes. São vendedores, né, que não são ligados à sua empresa, eles não são assalariados da sua empresa. Normalmente eles têm uma gama maior de produtos, eles não trabalham só com o seu produto, mas eles podem fazer um importante trabalho de expandir para uma região geográfica na qual você não atua no momento. O vendedor independente, então, tem essa vantagem de uma maior flexibilidade e uma maior possibilidade de abrangência geográfica maior. A desvantagem é que não há um controle tão rigoroso por parte da equipe de vendas, né, das estratégias comerciais que podem não ser exatamente seguidas, por conta que esse vendedor não integra o quadro de colaboradores internos da sua empresa. A 10ª forma de distribuição seriam representantes comerciais. São parecidos um pouco com o ponto 9, a diferença é que normalmente eles trabalham com regime de exclusividade, então o vínculo se torna muito maior com a empresa produtora, né? Por exemplo, uma empresa um representante comercial de pneus, ele importa pneus de outro país para o Brasil, né? E aqui ele tem direito de exclusividade da marca, por exemplo, no país todo ou em um estado ou província, né? Então, numa determinada região, ele é o nome da sua marca, é a forma como a sua marca chega
aos outros clientes. Você pode aproveitar essa estratégia dos representantes comerciais com grande experiência, com grande bagagem. Eles já têm um portfólio grande de clientes para os quais eles já vendem outros produtos, né? Então você pode ter essa vantagem de utilizar do profissionalismo e da experiência que esse representante comercial já tem para levar a marca da sua empresa também para outros lugares ainda não imaginados. A 11ª forma é uma forma cada vez mais crescente, que é a venda por lojas virtuais ou e-commerce, né? Então a sua empresa vai vender através da internet, seria uma forma de varejo ou mesmo de atacado, né? Principalmente de varejo, porque a gente imagina que quem compra mais pela internet seja o consumidor final, e a sua empresa então pode alcançar uma abrangência também geográfica muito maior do que teria com a loja física. A 12ª e última estratégia de distribuição seriam as máquinas de vendas, aquelas máquinas em que o cliente insere uma nota, um cartão de crédito, alguma forma de pagamento e ele mesmo escolhe o produto e a máquina, um mecanismo automatizado, entrega esse produto automaticamente para ele. É uma estratégia interessante para lugares com grande movimentação de pessoas, principalmente público mais jovem. Então a gente trabalhou aqui com 12 canais de distribuição, a gente viu que são canais bastante importantes, muito usados aí pelas grandes companhias, né, e que você pode aproveitar algumas dessas ideias para expandir a estratégia comercial da sua empresa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.